Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos. É com muita alegria que nos encontramos novamente, unidos em coração, em nome da União Espírita Mineira, para mais um estudo semanal, dessa vez com a área da infância e juventude. Eu sou Zu Moraes, coordenadora da área na União Espírita Mineira, e estou com o coração repleto de alegria para que possamos construir juntos um momento de reflexão. E para me acompanhar, nós temos hoje convidadas muito especiais. Eu chamo a Gisele Marques, né? E Thaís Barbosa, companheiras do Movimento Espírita, trabalhadoras, né? Dedicadas. Sejam muito bem-vindas, Gisele e Thaís. Se apresente, por favor. Boa noite, Su. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Meu nome é Gisele Marques, faço parte da coordenação da infância do 7º CRE, Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou muito feliz de estar aqui, porque falar de evangelização é sempre um presente para todos nós. Nunca vai ser trabalho se a gente tiver de coração, se a gente tiver empenhado e sabendo o que é essa tarefa. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Thaís, né? Como a Azul falou, eu também sou de Juiz de Fora, 7º CRE, e eu sou hoje, né? Estou hoje como coordenadora da área da juventude. E é um prazer poder falar um pouquinho, né, sobre as nossas experiências aqui, trazer um pouquinho do que a gente já conseguiu construir para a gente somar, né? Porque o trabalho espírita ele deve ser construído conjuntamente, coletivamente, aprendendo uns com os outros. É um prazer, agradeço a oportunidade. Muito bom. E antes de prosseguirmos, né, vamos iniciar com a nossa prece, pedindo um amparo espiritual para essa noite, para que os nossos propósitos sejam atingidos. E a gente pede a Thaís que nos conduza, né, nessa prece, conduza os nossos pensamentos. Claro, obrigada. Então vamos, unindo os nossos corações, unindo o nosso sentimento de gratidão de estar aqui hoje, elevamos o nosso pensamento a Deus, Pai amado, para agradecer mais esta oportunidade de servir, mais esta oportunidade de estarmos juntos entre amigos, podendo discutir e conversar em busca de nos aperfeiçoar enquanto instrumentos, a fim de servirmos prontamente a dedicação e a evangelização dentro da seara do Mestre Jesus. Muito felizes, pedimos que essas vibrações aqui construídas coletivamente possam ser irradiadas a todos aqueles que necessitem e que possam novamente nos abastecer em todos os momentos em que a gente precisar. Muito gratos, agradecemos o apoio de todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Thaís. E antes de trazer o nosso tema, né, por que nós reunimos esse time aqui florido hoje, nós queríamos agradecer e apresentar, né, o grupo de estudos Surdos Espírita, o nosso GES, né, pela parceria, através das intérpretes e dos intérpretes de Libras, que têm nos acompanhado em nossas atividades. Esse trabalho lindo, importantíssimo, todos vocês podem acompanhar e conhecer um pouco mais na descrição que está agora abaixo do vídeo e também no rodapé durante o nosso encontro. Né? Uma boa noite também à nossa intérprete Shirley. E o tema de hoje, ele é muito envolvente, importantíssimo, pertinente e desafiador. A evangelização em meios virtuais. Será que funciona? Será que há interação das crianças, dos jovens, das famílias? Como que é aí na sua região, na sua cidade? Você tem participado? Escreva para a gente aqui no chat. Mande suas experiências, façam suas perguntas, os seus comentários. Porque essa roda de conversa hoje é uma roda entre amigas, né, trabalhadoras da seara da evangelização, mas também é construída por você que nos acompanha. E a gente agradece a audiência, né, aos corações que nos assistem agora e que vão nos assistir posteriormente. A evangelização em meios virtuais.
E aí a gente trouxe umas perguntas, né, Thaís, né, Gisele? A gente gosta de perguntas. As perguntas, elas suscitam reflexões, tira a gente do lugar comum e promove o que a gente tanto busca, né? A evangelização do Espírito. E vamos começar com uma. A gente quer ouvir a experiência de vocês, né? A Gisele representando a infância, a Thaís aí trazendo a força da juventude, né? E a espiritualidade, e o nosso doce Mestre Jesus confiando nesse trabalho. Mas como que foi esse período, né? Qual foi o maior desafio, ou quais os maiores desafios que vocês encontraram na evangelização da infância e juventude em meios virtuais, nesse momento delicado, né, que nós passamos na humanidade? Então, Gi, conta pra gente como que foi isso aí na região, né, e onde você tem visitado também na infância. Bom, Zu, a gente tem duas realidades na infância, né? Nós temos a realidade daqueles que logo assim que entraram a pandemia, abraçaram esse trabalho virtual, mesmo sem ter muita noção do como fazer, mas abraçaram com muita vontade e não pararam. Então, esses representam um grupo que foi aprendendo a trabalhar à medida da necessidade. A necessidade aparecia, eles inventavam novas formas, eles buscavam novas formas, eles se ligaram muito e construíram um trabalho coletivo. Hoje nós percebemos que as casas estão com uma interação muito maior, porque aquele que não conseguia buscou auxílio daquele que já podia fazer, que já conseguia, né? E nós temos uma outra realidade daqueles que não começaram logo em seguida. Assim que se instalou a pandemia, eles ficaram com receio ou esperando voltar e não começaram o trabalho de imediato. Esses hoje estão sofrendo com maior dificuldade, porque os grupos de evangelizadores se dispersaram. Então, hoje a gente tem feito com eles, aqui, pelo menos no 7º CRE, Zona da Mata, a gente tem feito com eles esse trabalho de conscientização, que eles precisam novamente se reaproximar, eles precisam novamente formar o grupo, novamente trazer aquele espírito evangelizador para constituir esse grupo, para que depois eles retomem a evangelização. Então, a gente tem esses dois parâmetros. E com esses dois parâmetros, nossos trabalhos se intensificaram muito, isso todos os departamentos podem dizer, né? Nossos trabalhos aumentaram muito em volume, em responsabilidade e envolvimento. Então, a gente percebe que, com esses parâmetros, esses dois, a gente tem trabalhos diferenciados. Então, nós tivemos que fazer esse trabalho com os grupos para que eles pudessem acessar também as crianças. Porque, em relação às crianças e às famílias, nós percebemos que cada ferramenta, cada recurso ia atender de forma diferente, né? Então, cada grupo ia exigir um padrão de trabalho, um encaminhamento de trabalho, uma forma de chegar até esses evangelizandos. Então, o que funcionava para um, os tempos, horários, ferramentas, não funcionava para o outro. Então, nós tivemos que reconstruir a evangelização da infância, por isso um trabalho tão grandioso. Nós tivemos que reconstruir algo que a gente não tinha muita noção, algo que a gente não tinha muito conhecimento. O mundo virtual era um desconhecido para a gente, né? Mesmo aqueles que já tinham o costume de lidar com o virtual, eles tiveram dificuldades, porque o virtual agora nos exige mais capacitação frente a novas ferramentas. Não é mais só o WhatsApp ou só o e-mail, que a gente tinha o costume, mas hoje a gente precisa de outras. Então, foi um grande desafio mesmo, trazer esse grupo que estava parado e fazer com que esse grupo que já estava funcionando mantivesse a sua esperança, a sua fé, a sua boa vontade para mais um tempo aí de isolamento. Então, foi muito grande para a gente esse desafio na infância, porque nem sempre conseguimos acessar essas crianças e essas famílias, mas temos que continuar tentando. Então, Gisele, o desafio maior primeiro foi com o próprio trabalhador, né? O evangelizador.
com o próprio trabalhador, capacitar o trabalhador para que ele pudesse acessar as crianças e famílias. Para que ele se sentisse em condições de evangelizar em meios virtuais. Um cenário desafiador. Se sentisse confortável perante essa nova realidade, né? Porque ele se achava incapacitado. O meio virtual não é para mim, porque a infância, principalmente, tem os recursos materiais, né? Os recursos didáticos. Então, tem sempre o papel, tem sempre o lápis de colorir, tem sempre o bonequinho, tem sempre isso. E aí, como que a gente faz se a gente não tem como levar isso até a criança, a não ser pelo meio virtual? Então, a gente teve que se reinventar mesmo. Muito bom, muito legal. E aí, Thaís, porque o jovem, ele já estava, né, de certa forma, nas mídias, nas redes. Foi mais fácil ou vocês também encontraram muitos desafios? Não, gente, acho que fácil não foi, né, para ninguém, em nenhum âmbito de trabalho, de vida, né? E não está sendo. Acho que a Gisele pontuou bem que o primeiro grande desafio realmente foi a adaptação do coordenador ao meio virtual. E aí agradecer, inclusive, o apoio da área de infância e juventude e da área de comunicação social espírita, né, que prontamente, da União Espírita Mineira, que prontamente também esteve sempre ali para gente, para assessorar, né, seja em cursos, módulos e afins, para a gente poder capacitar realmente esses trabalhadores. E esse foi um primeiro, claro, desafio que a gente teve, que foi a adaptação. Mas outros desafios também foram muito marcantes na experiência com a juventude. O primeiro deles é peculiar àquelas situações de mocidade que trabalham com jovens que não tinham condição financeira de ter acesso à internet, né? A gente, às vezes, acha que realmente, acesso à internet, hoje em dia, todo mundo tem, mas os dados que mostram no Brasil, a gente tem aí 1/4 da população sem acesso à internet e 50% com acesso que não é um acesso recorrente, né, e não é um acesso fácil. Então, a gente não pode generalizar e achar que todos os jovens estavam aí com essa situação. Algumas casas espíritas realmente não tiveram dificuldade nesse aspecto, pelo público que, né, que trabalha, que atende. Mas algumas casas passaram por essa dificuldade e algumas ainda não puderam até retomar o trabalho com a juventude em formas de estudo, né, como a gente tem visto aí por meios diversos, de plataformas diversas online, infelizmente. Um outro desafio que a gente enfrentou aqui com relação a isso, e aí é peculiar ao jovem, é que o jovem está, como todos nós hoje também, mas ele logo no início, muito sobrecarregado de atividades online. O jovem passou a ter a escola online, os cursos de línguas que eventualmente fazia, ou qualquer outro curso que fizesse por modo online. Ele se socializa muito e já socializava através de estruturas online, estando, né, em plataformas de redes sociais, estando conectado de alguma maneira. Então, esse jovem, em algum momento ali, não tão no início, ele precisou fazer escolhas e boa parte deles acabaram fazendo, né, por não participar das atividades de evangelização do jovem. Então, esse foi um grande desafio. E a forma que a gente encontrou, de alguma maneira, né, de tentar trabalhar com isso, era justamente aproximando desse jovem, o que leva aí ao outro desafio, que é como tratar do acolhimento nessa situação de distanciamento social. E a nossa saída passa muito até pelo que a Gisele comentou, é justamente na percepção do coordenador de que a tarefa dele no meio virtual, ela não vai se resumir ao momento do encontro, né? Não é ali naquela 1 hora que ele vai estar com o jovem numa sala de plataformas virtuais, né, que seja utilizada para o estudo. Ele precisa buscar esse contato com o jovem em outros momentos, né? Estar presente, se fazer presente, porque muitas vezes o jovem buscava apoio assim que chegava na mocidade, conversando, ou logo após, e a gente não está tendo esses momentos, né? E o último, acho, grande desafio que a gente pode pontuar foram alguns jovens que frequentavam a mocidade de alguma maneira escondido da família, ou com uma família que não apoia. Nesse caso, muitos deles não conseguiram participar de boa parte dos estudos. Alguns até entravam, mas ficavam completamente em silêncio, sem poder participar, porque não se sentiam à vontade, né?
mas esse número para nós, né, aqui na região, não se apresentou como muito expressivo, embora a gente não possa negar que foi e é um desafio ainda para nós. Perfeito, Thaís. E a gente pensa que em todos os âmbitos esse cenário foi desafiante, né? E a gente vê a necessidade de trabalhar constantemente com o coordenador, com o evangelizador, né, abranger essa consciência. Mas esse cenário desafiador, em que lá no início, né, em março do ano passado, a gente achou que ia ser 1 mês, 2 meses, depois a gente viu que ia se prolongar, a gente trabalhou muito com as reações, né? E fomos, como Gisele disse muito bem, nós fomos nos reinventando. Mas esse cenário desafiador também trouxe muitas possibilidades de trabalho, né? E aí a gente queria agora pedir para o pessoal que nos acompanha no chat, coloque aí também qual foi seus maiores desafios, que a gente vai comentar depois, né, no final a gente vai ter um tempo para essa troca, mas também junto com os desafios vieram também muitas possibilidades, né? E aí a gente poderia falar assim, quais foram as vantagens, quais são as possibilidades do trabalho da evangelização em meios virtuais, né? Porque a gente tem aprendido muito nesse momento, né? E aí você traz para a gente de como que tem sido isso aí para a sua equipe, né, para a evangelização. Eu sempre digo, né, a gente tem um desafio grande de tentar falar em desafios em 1 hora, né? O que a gente viveu esse ano em 1 hora. A gente percebe nessa questão do desafio ainda, e que vai influenciar muito nas possibilidades desse meio virtual, é que, ao contrário da juventude, a infância, normalmente, você via a família trazendo o evangelizando. Então, chegava primeiro a família e ela trazia uma criança, 2, para nossas salas. Na juventude, igual a Thaís bem colocou, muitas vezes o jovem vai sozinho e nem a família está sabendo, né? Então, nesse momento, entre possibilidades e desafios aí, permeando essas 2 perguntas, existe o acesso à família, o envolvimento dessa família, porque sabemos que estamos em momentos, todos nós aqui podemos relatar, momentos de sobrecarga. As crianças também têm esse momento de sobrecarga, porque se pensarmos aos 3 anos, eles já estão envolvidos socialmente numa cadeia muito maior do que nós quando tínhamos 3 anos, né? Hoje eles já têm os amigos, eles já têm as tarefas, eles já têm as possibilidades de atuação nesse meio virtual, e sabemos o quanto deve ser reduzido esse tempo para as crianças menores. Então, a gente tem esse desafio e temos o desafio da família acessar a evangelização. Então, se nós temos hoje uma possibilidade muito maior de acessar evangelizandos até de outras cidades, e nós temos participações de cidades, às vezes, bem longe de Juiz de Fora, São Paulo, Goiás, até a Amazônia, a gente tem crianças sendo evangelizadas em Juiz de Fora. Aí você pensa, olha que possibilidade, né? E aí nos lembra também, quando tudo isso passar, como vai ficar? É claro que esse é um despertamento, essa é a possibilidade maior que a gente tem agora. Claro que quem mora em São Paulo não vai vir para Juiz de Fora ser evangelizado depois, mas ele vai ter o despertamento perante a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, e depois, quando isso passar, quando esse momento se estabilizar, ele pode, na sua cidade, procurar uma casa espírita, pelo conhecimento que já tem, pela importância que já dá, né? A família já reconhecendo esse trabalho como algo fundamental na sua vida, que a gente tem que colocar que é realmente fundamental, que a proposta é a construção do homem de bem, a construção do futuro do nosso planeta, então é fundamental para nós, se queremos um futuro melhor, começar a trabalhar ele agora, né? Então, assim, a gente percebe, e nessas vantagens a gente tem isso, o acesso mais fácil, o acesso mais constante, porque a gente não precisa mais localizar a aula de evangelização numa segunda às 8 da noite.
A gente pode dividir entre as semanas, a gente pode ofertar mais momentos, a gente pode fazer uma chamada ao vivo e manter atividades assíncronas, né? Então, a gente pode fazer de várias formas hoje. Temos muitas ferramentas. Essa é uma vantagem. Mas, ao mesmo tempo, para que a gente possa utilizar tudo isso, a gente precisa desse envolvimento, tanto do evangelizador, quanto do evangelizando e a sua família. Perceber que esse é o momento que nós vamos parar para vivenciar a doutrina espírita. Hoje a gente não mais só lê, estuda, a gente vivencia. Hoje temos a evangelização no lar. Eu sempre brinco com os evangelizadores de uma forma séria, mas né, levando a leveza que a doutrina nos propõe. A doutrina nos traz leveza, né? Liberdade e leveza. Nós pedimos tanto o envolvimento da família, que a espiritualidade escutou e falou, eles querem, então toma. Agora evangeliza o lar. Né? Então, estamos tendo essa possibilidade de entrar no lar, demonstrar o que é o trabalho evangelizador, que não é tomar conta de criança, não é ficar um tempo com ela, é algo pensado, estudado, planejado. A gente tem possibilidade de mostrar que o evangelizador, em qualquer faixa etária, ele precisa estudar, ele estuda muito, ele se capacita bastante. Então, nós temos todas essas vantagens de divulgar a evangelização na sua vivência. Mas, para isso, a gente precisa estar muito consciente perante a tarefa, porque senão a gente vai ficar tentando reproduzir no virtual o que fazíamos no presencial. E a gente já viu que isso não funciona. Temos outro tipo de evangelização agora. Precisamos nos capacitar. Temos as vantagens de acessar onde quisermos, no momento que quisermos, esses coraçõezinhos. Mas precisamos ter essa consciência, que é um trabalho tão responsável ou mais do que quando estávamos no presencial. E Jesus conta conosco nesse momento, né, Gisele? Perfeito a sua fala. E sempre foi realmente um momento de diálogo, né? Aproximar-se da família. E aí? A família está próxima. E eu vejo, percebo, sinto com muita alegria que nós, enquanto evangelizadores, e também enquanto pais, e os pais, os nossos evangelizados, nós estamos realmente descobrindo a evangelização. A evangelização como os Espíritos nos descreve, né? A evangelização integral, né? O envolver, né? O sentir. Né? A gente, ao mesmo tempo que nós temos buscado apreender das ferramentas digitais, nós estamos aqui numa plataforma, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos redescobrindo o verdadeiro sentido de evangelizar. Né? Isso é muito bom também. Então, o cenário é desafiante, sim, né? Não há dúvida, como vocês bem pontuaram. Mas as possibilidades são maiores, né, Thaís? Conta pra gente como que tem sido essa descoberta ou redescoberta aí, né, com os jovens. Com certeza. Eu acho que é importante a gente fazer esse contraponto, né? Se a gente, às vezes, começa falando sobre a experiência nesse momento de pandemia, a gente acaba primeiro levantando os desafios, é claro, né? Porque nos incomoda e tudo mais, mas existem, sim, algumas vantagens que a gente precisa destacar, né? Eu acho que a primeira grande vantagem que a gente percebeu no movimento jovem, pelo menos aqui da região, foram alguns jovens que acabam se afastando da mocidade em razão de se mudarem para cidades maiores para fazer faculdade ou início de emprego e tudo mais. E esses jovens que acabam tendo um vínculo com cidades, né, com a cidade natal, com a mocidade que ele participava, ele acabou retornando a esse grupo e podendo, então, participar junto àqueles que ele construiu a sua evangelização, muitas vezes, né? Então, essa foi uma primeira grande vantagem que a gente viu. Uma segunda vantagem, que é até o que a Gisele começou falando, é essa participação e essa troca com pessoas de cidades distantes, né? Sejam novas no grupo, sejam até mesmo atividades como essa que a gente está fazendo, né? Tá aqui de Juiz de Fora hoje, a gente está junto, fazendo uma live, né, com o pessoal do bem, pessoal lá em Belo Horizonte, é uma coisa que precisaria ou demandaria
uma estrutura, uma viagem, custos. Então, a gente enriqueceu muito nas possibilidades, né, de estudos coletivos, principalmente, nessa troca, ampliando esse nosso espectro de pessoas. E tivemos isso também, percebemos isso nos eventos que a gente organiza aqui na região, né? Então, isso foi muito legal. O que a Gisele pontuou também de levar o evangelho ao lar é sim uma grande vantagem, né? O jovem, muitas vezes, ele acabava entendendo que o momento de estudo espírita era ali na mocidade, era quando ele chegava naquela 1 hora e ficava ali com os amigos, enfim. E a gente percebeu um pouco mais de interesse para atividades fora né, do horário da mocidade, que antes a gente não via. Um exemplo é o projeto Leitura, que o DEG aqui da AME de Juiz de Fora promove, que estuda a série do André Luiz, e a gente tinha um grupo bem reduzido até de jovens interessados, participando, né, quando era presencial, e quando foi para a modalidade online, eles acabaram se interessando mais. Então, um grupo que se reunia uma vez por mês passou a se encontrar 2, por vontade dos participantes. Outros jovens começaram a querer participar e se interessaram por fazer leituras em casa. Então, a gente começou a perceber que o jovem começou a ver possibilidade de estudo mesmo do espiritismo fora da mocidade e do horário do estudo da mocidade. E isso, para nós, foi muito importante. Isso também foi visto em outras atividades, como podcast que foi produzido, o uso das redes sociais junto com esse jovem, fizeram que a gente ficasse mais próximo, né? Eu acho que as vantagens vieram nesse sentido, entender esse lado do jovem na internet, entender como que a internet já era importante para o jovem, como que a gente pode produzir conteúdo para o jovem ali, né? Então, produzir um podcast, produzir vídeos ou, enfim, algum estudo que ele possa acessar, e também essas outras modalidades que a gente se reinventou mesmo. Né? Acho que vale até para nós, acho que foi uma grande vantagem a gente confiar, né? Aprender a confiar no trabalho e na nossa capacidade de adaptação. Né? Quem diria que a gente daria conta de manter a atividade nesse sentido por tanto tempo, com o envolvimento do jovem, né? Acho que isso é uma grande vantagem, né? Essa confiança que fez surgir em nós mesmos, né? Enquanto trabalhadores. Muito bom. Aqui no chat a gente tem a Ana Beatriz Abrão trazendo assim para a gente, ó, vantagens que percebo. Lives, contatos com evangelizadores e evangelizandos de locais diferentes, né? Nós comentamos sobre isso. Métodos inovadores e diferentes para as aulas, que talvez o presencial não possibilitaria. Estou trazendo a fala da Ana, né? Obrigada, Ana, pela participação, porque ela vem ao encontro do que vocês estão falando. E aí, Thaís, depois eu também vou perguntar para a Gisele, né? Que eu sei que tem muito trabalho de capacitação com os evangelizadores da infância, mas você citou algumas coisas importantes aí, Thaís, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Até em título de ilustração. E nós vamos pedir a nossa equipe, né, da comunicação, carinhosamente tem nos acompanhado, que tem os links, né, das redes sociais, tanto da AME, de Juiz de Fora, quanto as redes sociais, né, do DEG, né, o Departamento de Evangelização do Jovem. E aí a Thaís fala um pouquinho mais sobre esse podcast, né, esses conteúdos que vocês, as atividades no online, porque se alguém quiser conhecer um pouco mais, procurar a Thaís, né, Thaís? Claro, vontade, gente. Isso, né, já colocaram aqui os links. A AME de Juiz de Fora tem os seus links institucionais com divulgação de todas as áreas, inclusive da área de juventude também, né, assim como a área da infância, claro, tá lá. Mas a juventude tem as suas redes também. Nós entendemos que a linguagem do jovem, né, ela é especial. O jovem, ele está na internet, ele consome uma forma de conteúdo, ele tem uma forma de se expressar que é muito particular e era importante para nós estar ali nesse espaço para que a gente não perdesse esse contato e pudesse cada vez mais divulgar a doutrina atendendo, né, esse grupo. Então, a gente tem ainda as nossas redes separado, né, junto da AME, de Juiz de Fora. Nós temos um trabalho de podcast, nosso podcast se chama DEGcast,
E nós tínhamos mensal no ano passado, esse ano esse trabalho acabou virando bimestral. E nós buscamos atender a temas que eles pedem nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Então, a gente sempre coloca lá uma caixa de pergunta o que eles querem saber. E foi muito interessante que a gente tinha uma expectativa no início de que o jovem que acompanharia mais o nosso trabalho seria aquele jovem que já estava envolvido com a gente, mas nós descobrimos que não, né? Muitos jovens que interagem com a gente na rede social são jovens que estão começando a conhecer o Espiritismo. Inclusive, a gente tem aí um grande número de jovens que conheceu o Espiritismo durante a pandemia e que está ainda em busca da sua própria mocidade, né, participando dos encontros online, mas que ainda não teve oportunidade de participar de um encontro presencial, por exemplo, mas que está aí envolvido. A gente percebeu isso pelas publicações que a gente faz na rede social, que mais tem envolvimento são as básicas, introdutórias. Então, assim, foi muito legal. A gente tem produzido conteúdo tanto por escrito, como no podcast. Né? Muito bom. Muito material legal. Convido vocês a conhecerem, né? E precisando da ajuda aí, chama a Thaís, né, Thaís? Se quiser implementar um grupo de estudo. A Letícia está falando que no grupo que ela faz parte, então começaram a estudar as obras de André Luiz ali, né? Dá para trocar figurinha aí com o pessoal de Juiz de Fora. Gisele, e na infância? O que você tem feito aí para ajudar esses evangelizadores? Pois é, a infância tem uma característica muito especial, né? Muito diferenciada também. Nós acessamos mais os evangelizadores, né? Capacitamos os evangelizadores para que eles acessem os evangelizandos. Nós, como AME, não temos um acesso direto ao evangelizando. Então, a nossa grande função é manter esse grupo ativo e capacitado para que eles tenham melhores acessos. Como assim? Que eles consigam levar com mais eficiência, através da ferramenta que eles estiverem utilizando, a evangelização aos seus evangelizandos. Então, nós temos aí encontros mensais, nós continuamos os nossos encontros mensais, fazemos alguns encontros específicos de temas específicos, criamos uma fala, uma escuta sensível, né, uma fala ativa, porque percebíamos que quando tínhamos o encontro presencial, tínhamos um momento em que evangelizadores específicos de cada ciclo se reuniam para ali trocarem experiências, vivências, necessidades, se refazerem, se apoiarem. E nesse momento virtual, a gente tem o encontro mensal e não estávamos tendo esse momento de interação por ciclo, porque a evangelização é contínua, ela acontece por toda a nossa vida, ela não tem tempo de começar nem de terminar. Né? Desencarnados somos evangelizados. Então, ela é contínua. Porém, a gente tem necessidades especiais para cada idade. Então, nós temos que fazer esse encontro específico para as idades, porque neste momento eles vão ter a oportunidade de dizer o que está acontecendo nesse virtual para um terceiro ciclo, para a idade de 12, 13, para a idade de 11, né, para a idade de 2, o que a gente tem feito? Porque a gente tem realidades muito diferentes. Se a gente pensar assim como acontece na mocidade, nós temos idades extremadas dentro de uma sala. Uma criança que acabou de entrar com 6 anos, com uma que está com 8, quase 9 saindo. É um tempo grande para aprofundamento e aprendizagem de um espírito, né? Se a gente pegar a turma dos pequenininhos, os bebês, ele vai entrar ali praticamente deitadinho no colo e quando ele sai dos bebês, ele já está andando, ele já está falando, ele está mostrando as suas vontades com 3 anos. Então, o que vamos fazer, né? Então, temos essa especificidade. A troca, a interação entre os grupos foi muito importante. Desde quando começamos, a gente percebeu que o grupo ganhou um novo ar, uma nova força, uma nova vontade.
Então, nós mantivemos essas capacitações uma vez por mês, no último domingo, sempre no último domingo, tivemos uma hoje, e mantivemos essa fala, essa escuta sensível com uma orientação pedagógica. Então, ali se apresentam as questões e a gente tenta, de alguma forma, auxiliar esse nosso companheiro, né? Então, temos essa realidade. Além das capacitações específicas, porque, como AME, a gente também atende as casas, né? Então, a casa tem uma necessidade em certo tema, nós fazemos. Então, de todas as maneiras, nós estamos tentando suprir a necessidade atual. Então, a gente está com bastante trabalho, mas com trabalho direcionado ao evangelizador, como sempre foi. Muito bom. E esses encontros, essas capacitações, a gente tem acesso acessando aí o site da AME, Juiz de Fora? Com certeza. Dentro do site da AME, a gente tem a área do DEC, que é a evangelização da criança, e todos os meses a gente coloca lá o link de acesso a essas capacitações. Muito bom, tá vendo? Todos São muitas possibilidades. Oi, Thaís. Não, vou divulgar que a gente tem a nossa capacitação mais passada, né? Mas que o nosso material também fica disponível lá no site da AME. Então, temos alguns materiais sobre capacitação do evangelizador da juventude, né? Esse trabalho também. Que coisa boa, tá vendo, gente? É muito material. Nós ganhamos muito, né, com esse cenário, que é desafiador, sim, né? Mas nós ganhamos isso, nos aproximamos, unimos forças. E antes da gente trazer a última pergunta que a gente fomentou aqui para esse momento, eu quero trazer um comentário, pergunta do Simval Borges. Abraço, viu, Simval? Esse cenário está convidando os pais a assumirem, nesse momento, o papel, né, de principal evangelizador de seus filhos. Seria necessário treinar os pais? Boa reflexão, né? A gente tem falado muito isso aqui nos nossos encontros. Esse pai, participando da evangelização, ele também está sendo evangelizado nas formas, né? Não só no conteúdo, porque o conteúdo ele já buscava por ele mesmo, né? Aquele que tinha a vontade ia atrás dos livros, das referências e buscava esse conteúdo em lives. A gente tem muitas possibilidades. Mas na forma de passar esse conteúdo, porque eu falo evangelizador da infância, principalmente, ele é o grande decodificador da doutrina espírita, né? Como aquele aparelhinho da televisão que pega o sinal e traduz para a imagem. A gente faz isso com as questões do Livro dos Espíritos, por isso que a gente tem que estar muito consciente para não mudar o conceito. A gente tem que levar em uma linguagem próxima à criança, mas nunca errar no conceito. Por isso que o estudo é muito profundo para nós, todos evangelizadores. Porque a gente tem que ter a base doutrinária firme para transformar em linguagem infantil, em linguagem da criança. E transformar como? Materializando conceitos que são tão espiritualizados. Vou falar de perispírito. Como eu levo isso para uma criança se ela ainda está na fase do concreto? Como eu vou mostrar para ela o que é um perispírito se eu não consigo tocar em perispíritos, uma forma normal de se ter o perispírito, né? Então, eu tenho que fazer essa decodificação de conceitos. E nesse momento agora que a família está participando, eu tenho que levar para a família, olha, hoje nós vamos desenvolver atividade tal. E aí eu posso até falar com eles, a gente vai precisar disso, daquilo, você tem aí na sua casa, porque também a gente não vai inventar coisas mirabolantes, né? Tirei da minha cabeça aqui, vamos precisar de um globo e tudo. Eu não tenho globo na minha casa. Então, coisas possíveis de acessarmos agora para construirmos juntos. E nessa construção coletiva do que é concreto lá na casa dele, nós vamos passando o conceito, nós vamos passando a forma de apresentar, nós fazemos interação entre os pais e a criança, estimulando através do vídeo, nós conseguimos isso. Então, os pais também têm que ser preparados para esse momento. Não basta a gente falar, lançar o link, né? Porque hoje a gente aprendeu
a falar muito uma palavra que estava escrita na codificação. Vamos compartilhar. Então, a gente compartilha o link, mas esquece de compartilhar o momento. Então, está tudo construído na minha cabeça como evangelizador, mas eu esqueci de acessar o Pai e fazer com que ele se integrasse naquele momento. Então, eu preciso que ele esteja consciente também no processo evangelizador. E pode ter certeza, quando ele se perceber partícipe desse momento, quando ele se perceber construtor com seu filho, quando ele perceber o que ocorre com o filho dele após uma aula de evangelização, a felicidade, a leveza, a tranquilidade, a paz que traz para o seu lar, ele vai querer participar. Só que para isso a gente precisa convidar. Não basta apenas eu falar, a família não quer participar, mas você convidou, você colocou realmente ele no processo, você preparou essa família para o momento da evangelização. Se o evangelizador se prepara, por que não preparar a família? Perfeito. E a gente tem observado nesse, um ano aí de evangelização nos meios virtuais, que a família às vezes acessava, a ferramenta, o computador, e ficava a par. Hoje ela já participa. O que é isso? É esse descobrir o que é a evangelização que a Gisele está nos trazendo. E aí o evangelizador, desperto, consciente para esse papel, por isso é tão importante as formações, capacitações, essa troca que nós estamos fazendo aqui, porque o evangelizador, ele desperta, e coloca esses pais como co-criadores do momento da evangelização. Porque é muito mais de falar, olha, os pais são os primeiros evangelizadores. É falar assim, pai, vem comigo, vamos nos dar as mãos aqui. Nós dois queremos a mesma coisa, evangelizar esse espírito que retorna às lides terrenas confiante, primeiro, no amparo dos pais, primeiro escola, primeiros evangelizadores, e depois do evangelizador, essa rede de apoio. Então, o evangelizador, quando ele vira a chave, vamos dizer assim, e esse momento está fazendo isso com a gente, ele vê os pais como parceiros na evangelização. E os pais recebem esse convite, que a Gisele também ilustrou, no coração, se sentem, sabe? Eles tomam posse do que eles são, pais daquela criança. Mas com os jovens também, a família não acompanha tão de perto quanto a infância. Mas muda o ambiente, Thaís? Quando o jovem está na mocidade, no lar. E isso afeta todo o conjunto. Inclusive, na verdade, o jovem que a gente sentiu como região, maior dificuldade em manter e aproximar é o jovem mais novo. É o jovem que acabou de sair da evangelização. Por dois motivos. Que alguns, os pais dão agora liberdade ao jovem para escolher ir ou não à evangelização. Então, você vai terminar o terceiro ciclo, mas a hora que você for para a mocidade, então você vai se você quiser. Então, alguns aí estavam aguardando, às vezes, esse momento, por motivos diversos, a gente sabe. Então, a gente tem sempre que cativar esse jovem mais novo. E outros, porque alguns também já vinham, como a Gisele até comentou no início, com acompanhamento da família. Então, a família ia para a palestra e o jovem ia à mocidade. Então, a gente tem esse cenário. Para esse jovem, aí, sim, Tessimval, a gente precisou, perceber que era necessário chegar aos pais. Então, foi necessário conversar com os pais, porque a gente antes tentou fazer o possível e o impossível. Criamos jogos online diversos, a dedanha online, imagem e ação online, criamos um jogo de tabuleiro nosso online de questões espíritas, a gente fez de tudo, porque achávamos que esse jovem queria estar aqui pela integração, por exemplo, pela amizade, porque eram jovens mais novos que se interessariam, para essas atividades. Mas falhamos. A gente precisou realmente chegar no jovem através dos pais. Então, foi importante, sim, não digo treinar necessariamente, no caso da juventude, os pais, mas sim conscientizá-lo da importância da mocidade e até divulgar para ele as atividades que existem para os jovens, para que ele pudesse cobrar participação quando necessário, ou indicar, o caminho, mostrar a importância, sem dúvida, fundamental.
Muito legal essa experiência que você trouxe, Thaís, porque mostra que tudo é a postura que nós tomamos, né, diante dessa família. Não como assim, olha, deixa eu te ensinar como evangelizar seu filho. Mas olha só, eu estou aqui, tenho essas atividades, tenho esse objetivo, gostaria que, né, que vocês conhecessem e participassem. Olha como muda a postura, né? Não é o evangelizador ensinando o pai a ser mãe, a evangelizar seu filho. É se colocando ali como, né, realmente um amigo. Muito legal, muito legal. E aí a gente preparou 3 perguntas aqui, né, assim, instigativas para essas duas aí, essa dupla dinâmica. E aí tem como, gente, depois de tudo que a gente está ouvindo aqui, pensar no que nós vamos trazer aqui, ó, os meios virtuais vão desaparecer na evangelização da infância e do jovem, na pós-pandemia? Como que vai dar esse momento? Vocês têm pensado sobre isso? A gente já percebe que ganhamos muito, né? Então, desaparecer, eu acredito que não. Mas vai aí, Gi. Pois é. Aí vai ser uma nova evangelização, né? Se nós tínhamos uma, entramos nessa, vamos ter uma outra. Aquela transição que a gente está vendo na própria evangelização, na busca de novas propostas. E nós temos pensado, sim, muito sobre isso. Por quê? O meio híbrido para a infância tem sido um dificultador. Por quê? Pensemos nós em colocar um celular, por exemplo, ou uma câmera dentro da sala e transmitir essa evangelização para aquele que está em casa ou está longe. A dinâmica da sala com crianças vai absorver o evangelizador e talvez ele vá lembrar dessa câmera ou celular no final e tinha um no celular, sabe? Porque a realidade ali é tão dinâmica e tão aberta e acontecem tantas coisas que mesmo com mais de um evangelizador dentro da sala, nós vamos ter talvez essa realidade de quem estava na máquina, quem estava no celular, ficou esquecido. Então, nós vamos ter que pensar muito bem como vamos esquematizar para que ele continue interagindo. Porque não basta ele assistir, ele tem que interagir. Ele tem que se colocar nessa turma. Então, nós temos que pensar muito bem nesse momento de retorno, porque também não podemos acabar com esse virtual. Não é uma possibilidade para a gente, não existe essa possibilidade, porque muitos, aí a gente tem que lembrar das questões daqueles que não podem acessar as casas espíritas. Isso temos percebido nos adultos, temos percebido nos jovens, temos percebido nas crianças. Alguns não conseguem estar na nossa casa espírita e têm a forma virtual como forma de acesso. Temos crianças que não se locomovem e a família não consegue levar. E nesse momento estão participando da evangelização. Como vamos dispensar essas pessoas? Não podemos, né? E de evangelizar todas as gentes, onde estiverem, como estiverem. Então a gente percebe que vamos ter que recriar essa evangelização. Talvez uma sala virtual para aqueles que estão no virtual, os presenciais e uma virtual, mista, de todas as idades, ou 2, para os pequenos e para os maiores, talvez essa seja a solução. Já temos pensado nessas possibilidades, né? E uma coisa que a gente também tem que pensar, que desse momento da pandemia, vão sair muitos evangelizadores novos. Aí vem a parte boa da coisa. Porque esses pais evangelizados em casa, será que eles não vão se encantar por essa tarefa? Será que eles não vão perceber o quanto ela é grandiosa? Será que eles não vão chegar à casa espírita e falar, eu também quero ser evangelizador? Dali virão muitos. Então, a gente vai ter uma nova realidade até em nossos trabalhadores. Eles serão diferenciados, porque eles passaram pela experiência da evangelização. Porque muitos evangelizadores que temos hoje foram aqueles que foram construídos no trabalho. Trabalhando, se esforçando, um esforço imenso, e a gente deixa aqui o agradecimento e os parabéns a todos eles, porque foi um esforço imenso, né? Se reconhece o espírita pelo esforço que faz, hoje a gente já conhece o que é esforço, né? A gente já conhece uma parcela desse esforço.
Então, vão sair desse momento vários outros evangelizadores. Basta que a gente tenha a paciência de prepará-los mais um pouco, apoiá-los nesse momento, porque eles vão ter a vivência virtual, eles precisam passar para a vivência presencial. Mas nós temos que pensar, dispensar o virtual não vamos poder. Vamos ter que manter um sistema híbrido. Essa vai ser a nossa realidade. Mas como ele vai acontecer, nós precisamos começar a pensar, para não também fazer só por fazer. Né? Temos aí a questão da inclusão, que nós sabemos que muitos não podem ser evangelizados nesse momento. Não podem mesmo. Mas por que não podem? Porque eles não aguentam, por exemplo, o brilho da tela. Ah, mas é um acesso, mas depende. Eles não aguentam. As cores, elas são desconfortáveis, eles ficam irritados. Então, não estão podendo. Como que a gente acessa? Né? Assim como temos feito agora, acessando com atividades materiais, né? Impressas, recursos que são enviados, até fantoches são enviados, talvez também seja uma opção para aqueles que não possam acessar nossas casas, porque temos que pensar aí N realidades que temos no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo, né? N realidades. Cada um vai ter que construir de acordo com a sua realidade. Dispensar a gente não pode, a gente vai ter que reinventar. Então, por isso que é bom a gente começar a pensar agora, principalmente para a criança, né? Que nós vamos ter essa dificuldade sim, porque temos idades diversas e recursos poucos. Não temos várias câmeras na nossa casa para instalar uma em cada sala. Então, o que vamos fazer? Então, vamos começar a pensar agora, para quando o retorno se fizer, ele já venha mais consciente. Obrigada, Gisele, isso mesmo. Não é uma possibilidade abandonar o online, o virtual, mas há que se pensar, né, o retorno. Fomos pegos de surpresa com a pandemia, não podemos nos deixar ser pego, né, de surpresa com o retorno. Thaís, vocês têm também conversado sobre isso, né? Temos, claro. Bom, primeira coisa, assim, é óbvio, né? Não vai ser deixado de lado com a evangelização da juventude através dos meios virtuais, porque é como tudo na nossa vida, né? O que a gente aprende, o que a gente adquire, a gente não larga depois. Então, nós mesmos, enquanto coordenadores, descobrimos uma série de ferramentas e uma série de modalidades e formas de se acessar ao jovem que a gente não pode simplesmente agora fechar os olhos e falar: ah, não vou mais usar desse meio porque retornou, então vai ser exatamente como era antes da pandemia. Nós não seremos os mesmos, nós teremos conhecimentos diversos, isso vai ser incorporado no nosso trabalho, com certeza, não tem como, né? Isso vai ser porque o jovem não vai querer e também porque nós não vamos querer, né? Então, acho que isso realmente é uma questão. Nós temos conversado, sim, essa questão do modelo híbrido. Acho que a gente não tem como também prever exatamente como vai ficar o interesse, né, no mesmo patamar, né, do jovem que hoje tem interesse no virtual, depois quando volta. Realmente vai ter que ser analisado caso a caso. Não é ser pego de surpresa, mas também não vai existir uma receita de bolo única que se enquadre em todas as realidades e em todas as mocidades, né? Pensamos, sim, nas casas, né, que for possível, manter, às vezes, um encontro semanal online para aqueles que não podem participar, seja naquela semana que não conseguiu, por qualquer motivo, se deslocar, seja o que mora longe e que começou a fazer parte do grupo e que quer manter esse vínculo. Então, é uma possibilidade. Nós temos uma situação em Juiz de Fora muito particular, porque o que aconteceu foi que logo que começou a pandemia, numa terça-feira, sei porque o Davi nasceu na segunda, na terça-feira, quando começou a pandemia, quando foi na quarta, os grupos de coordenadores de grandes mocidades de Juiz de Fora já se reuniram e começaram um projeto de mocidade online. Então, a mocidade em Juiz de Fora não tem sido, em maioria, feita pela própria casa, mas sim feito por um grupo de casas que estão trabalhando juntos.
Então, todo dia da semana tem estudo de mocidade, todo dia da semana tem um expositor diferente, um tema diferente, e isso tornou também a situação vínculo jovem-casa uma questão muito mais fluida, que a gente ainda não sabe como vai acontecer, né? Mas eu repito, isso é uma particularidade daqui. Mas eu acho que, por exemplo, chamar pessoas de fora, expositor de fora, às vezes por meio de uma palestra virtual, que a gente sabe que dá para ter interação, é uma realidade super possível na mocidade. Então, assim, tá todo mundo reunido presencialmente, e o expositor é azul lá em BH e está fazendo estudo para a gente, e claro, super possível, né? Então, acho que vão vir muitas possibilidades diferentes, não vai ter receita de bolo, vai ser realmente a realidade de cada mocidade, de cada casa, do perfil do jovem, mas abandonado não vai ficar, né? Com certeza, a gente vai ter aí algum acréscimo na forma como a atividade se organiza, né? Isso, com certeza. Muito bom. Realmente não tem como, né? Depois de tudo que nós vivenciamos e estamos vivenciando, aprendendo, dizer assim, retornamos para o presencial, acabou o virtual, né? Essa não é uma realidade possível. A gente precisa conversar mais sobre esse sistema híbrido, sobre esse retorno pós-pandemia. E você que nos acompanha pelo chat, que vai assistir depois, se quiser ouvir mais sobre isso, comenta aí, né? O que vocês querem que a gente traga aqui para conversar. A gente vai encaminhando para o final. Tem muita interação no chat. Isso é algo também muito importante, né, da gente destacar os próprios participantes no chat, um interagindo com o outro. A gente agradece a presença, né, tem o pessoal de Guaxupé, e a Cristiane nos diz assim: temos também evangelizandos de outras cidades, né, Camila? Tá vendo a interação ali? É importante começarmos a pensar sobre o sistema híbrido. Muito bom. Marilene Lemos, um grande abraço. Ela fala assim: em nossa casa temos evangelizado no maternal. Tem sido gratificante perceber o interesse dos pais em incentivar as crianças a participar e interagir com o momento evangelizador. Não tem como perder esse vínculo, né, que se criou com esse online, realmente. Que é exatamente o que o Diário da Loureira nos fala aqui, né? Sim, para que não percamos o vínculo que estamos criando. Cláudia Batista, um beijo para você, trabalhadora do Movimento Conosco. Será que alguns pais irão preferir, por comodidade, a forma virtual? E aí a gente deixa as perguntas para a Gisele e para a Thaís, né, responderem, e a gente vai encaminhando mesmo para o final, e também, né, os comentários finais de vocês. E querem ouvir mais sobre evangelização em meio virtuais, sobre evangelização híbrida, né, como será esse retorno? Deixa aí nos comentários do vídeo também. Quem quer responder para a Cláudia? Bom, primeiro beijo, Cláudia. A gente sabe que essa realidade pode existir, né? Como dissemos aqui, tudo é uma possibilidade. A gente tem que esperar chegar para saber realmente a realidade. A gente faz previsões, né? A gente imagina como vai ser, mas realmente só o momento vai nos mostrar. A gente vai levantar possibilidades e praticamente ficar com elas guardadas para lançar mão quando precisarmos. Pode ser, sim, que alguns prefiram o virtual, os pais. Pode ser que não, porque eles também vão sentir a necessidade de estar interagindo com outras pessoas no ambiente espírita. Mas esses que preferirem a comodidade do virtual, a gente tem que levar também para eles essa noção de que não é apenas deixa o seu filho na frente do computador no momento da evangelização. Se você preferir o virtual, talvez pela comodidade de não ter que sair da sua casa, se deslocar em tal horário, ou morar um pouco mais distante, se você preferir, então prefira com a gente, esteja com a gente, evangelize conosco, né? Aí sim é uma proposta evangelizadora. É igual a gente falou, não vai acabar. E se esse preferiu ficar, então que ele seja evangelizador conosco. Esse é um convite que a gente vai ter que fazer diuturnamente.
Dioturnamente, porque acordado faremos no ao vivo, no online, como for. E dormindo, a gente desdobra, encontra com eles e fala, lembra que tem a evangelização, né? Então, nós vamos ter que fazer dioturnamente esse convite e relembrar dessa possibilidade, dessa tarefa, junto aos seus filhos. Não há o pai que não se toque, né, não se sinta tocado, quando ele perceber que o nosso objetivo é o mesmo que o dele, ver o seu filho feliz. É só um comentário muito breve, porque eu sei que a gente já estourou também o nosso tempo. Como mãe de um menino de 1 ano, né, eu entendo que às vezes questões de comunidade com um filho pequeno pesa às vezes, né? O horário vai sair 9 horas da noite de um centro com criança pequena e tem que chegar em casa, tem que dar comer, tem que dar banho, enfim. Então a gente vai ter realmente essa situação. E acho que na infância talvez pegue até essa idade com mais força. Agora, na juventude, não é só o pai, né? É o jovem. E a gente percebeu, por exemplo, que a atividade de leitura, o jovem, por comodidade, participa mais quando ele está em casa. E a gente tem ideia de manter o projeto de leitura exclusivamente de forma virtual, ideia, né, não é nada definido, justamente porque a comodidade para esse tipo de estudo pesou. Então, não é resumir a mocidade ao momento online. A mocidade continua com a ideia da presencial, claro, podendo discutir a questão do híbrido, mas para esse tipo de atividade a gente entendeu que o online funciona mais, né? Tem funcionado. Sim, isso mesmo. Chegamos ao final, né? Passa rápido. Tem muitas outras reflexões que nós gostaríamos de trazer. Mas o que a gente guarda aqui no coração é essas possibilidades, né? Não vai ser pensar só na presencial, nem só na online. Esse momento veio para mostrar que a gente evangeliza sem fronteiras, desde que o nosso coração esteja conectado com a tarefa, né? Queríamos agradecer, são muitos amigos que nos acompanharam aqui, né? Que possamos ter, como nos diz a Lorena, né? Que tenhamos mais diálogos como esse, super atual, que nos ajuda muito na dinâmica em nossas aulas. Com certeza, Lorena, muito obrigada a todos, gratidão imensa, Gisele, Thaís. E a gente deixa aqui também a nossa gratidão à União Espírita Mineira, ao COFENG, né? Nossa Confederação Espírita de Minas Gerais, né? Ao GES, esse parceiro importante, né? O Grupo de Estudos Surdos Espíritas, pela parceria de sempre. E convido você para nos acompanhar no próximo domingo, no mesmo horário. Nós teremos aqui a área da mediunidade, né? E o tema eu colei aqui, peraí. Aí eu borboletando. Mediunidade, instrumento de evolução. Acompanhem conosco, nos prestigie, marque o sininho para lembrar, né, que nesse momento é importante esses lembretes. E a gente agradece a presença, Thaís, muito obrigada, viu? Contamos com você e com a equipe toda aí do DEG, de Juiz de Fora, em outros momentos. Gisele, gratidão pela partilha, viu? Pelo companheirismo de sempre. E nós também agradecemos a você que nos acompanha, né? Que sejamos todos aqui no próximo domingo também. E vamos lembrar sempre do Mestre Jesus, né? Que nos pediu: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Criancinhas aí, não do corpo físico, porque nós evangelizamos ao Espírito. E para nos conduzir na prece final, né? Nesse momento, desse banquete espiritual, eu convido a Gisele. Então, meus amigos, muito obrigada a todos vocês. E nesse momento nós vamos agradecer a Jesus. Não há palavra mais forte do que Jesus, porque traz com ela a sua presença. Não há sentimento mais sublime do que o amor que ele veio nos ensinar. Não há momento mais precioso do que esses onde nos encontramos para lembrar da sua doce figura, dos seus ensinamentos e da sua proposta para a nossa transformação, para o nosso trabalho, para a nossa mudança. Então, nesse momento, uma palavra apenas nos traz tudo isso ao coração. Gratidão. Gratidão por tudo, por todos, pelas oportunidades, por todas as crianças, jovens e adultos que são encaminhados até nós, que possamos ser seu instrumento na vida desses espíritos
imortais e eternos. Gratidão a todos e a tudo. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, amigos.